Eu vou passar a fazer a apresentação do nosso palestrante. Carlos Comsted é brasileiro, carioca, casado, pai de 2 filhos, viciado em esportes, tênis, futebol, musculação e também jiu-jitsu. Agora, seu currículo profissional. Ele hoje é sócio fundador da Descero Capital, tem 26 anos de experiência no mercado financeiro, como empresas como Citibank, Banco Amo Real, Santander, Safra, Itaú, áreas de atuação comercial, investimentos e créditos, segmentos corporate, large corporate e middle. Formação em economia pela Universidade de Ciências Políticas e Econômicas do Estado do Rio de Janeiro, tendo cursado MBAs em Finanças Corporativas na Fundação Getúlio Vargas, no Rio, e Mercado de Capitais na Fundação Instituto de Administração em São Paulo. É a FIA de São Paulo. Então, esse é o currículo do nosso palestrante hoje, é um breve currículo. E, Carlos, a tribuna virtual é sua. Bom, primeiro, estou muito lisonjeado aí pelo convite da Patrícia e do Cândido. Foi recente, né, Patrícia? Foi sábado aí a gente começou a planejar e a conversar aqui um pouquinho do que a gente poderia trazer aqui para essa conversa. Mas a ideia aqui, como eu falei, a gente bater um papo aqui bem descontraído e trazer para vocês aqui uma visão do mundo de investimento mais simplória, né? Mais amigável do ponto de vista de um investidor que talvez não tenha tanta experiência e tanta profundidade no mercado financeiro. Os economistas gostam de falar difícil, de colocar um monte de termos em inglês e complicar muitas vezes o que não se precisa complicar. Então, a ideia aqui é a gente realmente trazer uma visão aqui bem simples aqui e objetiva do que é o mundo de investimentos, né? E de que forma que o assessor de investimentos, né, que é uma profissão super jovem, super recente, ele pode agregar para vocês no dia a dia, aí, numa demanda que vocês tenham, tá? Então, a primeira pergunta que você faz, né, por que investir, né? As pessoas, elas, primeiro, tentam preservar, né, o poder de compra do dinheiro. Isso passa por você aplicar um dinheiro que muitas vezes fica parado na conta do banco, um dinheiro que às vezes está em espécie, em casa, e que você mantém ele por alguma questão em casa, e esse dinheiro, ele fora do sistema financeiro, ele não rende, e frente à inflação ele vai se deteriorando, né? Outro motivo é a realização de projetos. Então, muitas pessoas pensam, né, em conquistar alguns objetivos a curto, médio, longo prazo, e os investimentos, eles participam aí da vida de uma pessoa, né, da vida de um investidor, muitas vezes com esse objetivo, né, de você conquistar uma casa própria, de você poupar ali para custear a educação dos seus filhos, para você fazer uma viagem que está sendo planejada ali pela família, e muitas vezes também fazer colchão para a aposentadoria, né? Fazer a base para que lá na frente você não dependa só da sua aposentadoria do INSS ou de outras fontes de aposentadoria, e possa ter um complemento de renda advindo aí de um acúmulo de patrimônio, tá? E por último, uma independência financeira, né? Conquistar uma independência financeira. E nada mais é você poupar recursos para que lá na frente você possa dispor de um colchão financeiro que vai te propiciar ter um envelhecimento mais tranquilo do ponto de vista de custeio das suas despesas,
ou até mesmo te propiciar aproveitar um pouco mais, né, a velhice, podendo viajar, podendo ter acesso a coisas a bens que um cidadão normal, aposentado hoje em dia aqui no Brasil pelo INSS não conseguiria. E aí, os três pilares básicos aqui de investimentos, dos investimentos, são segurança, né, que é o famoso risco que cada aplicação tem, a rentabilidade e a liquidez. Né? Segurança, ela faz parte, está muito ligada ao perfil do investidor. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas o importante aqui, eu acho que é trazer para vocês aqui uma visão que esse é um tripé que ele nunca vai convergir para que tudo ande ali da melhor forma possível. E aí eu trago até aqui um ponto de atenção aqui embaixo, né, que é o trilema dos investimentos. É impossível você ter, se alguém quiser te vender um investimento que você tenha baixo risco, alta rentabilidade, baixa liquidez, você pode fugir desse consultor, desse assessor que ele está te vendendo que não existe. Tá? Esses três lados aqui do pilar, eles nunca andam conectados. Né? Para você ter um investimento de baixo risco, geralmente a tua rentabilidade ela não vai ser a melhor possível e provavelmente você vai trabalhar ali numa liquidez curta. Né? Se você quer ter acesso a rentabilidades maiores, você já vai ter que se expor um pouco mais a risco. Tá? E a gente vai trazer isso um pouco mais para frente, traduzido aqui nas classes de investimentos, mas isso aqui eu acho, quando a gente sempre faz a apresentação aqui de investimento, a apresentação básica de investimentos, a gente sempre frisa muito isso, porque é muito comum um investidor sentar com a gente e falar, pô, eu quero um investimento mais seguro possível, com a maior rentabilidade, pô, eu quero ter o dinheiro disponível para amanhã se eu precisar. Você não vai ter isso em lugar nenhum do planeta. Tá? Então, trazendo aqui para vocês, né, as principais classes de investimento, hoje a gente tem na renda fixa, né, diversos títulos que te mantêm aqui conectados com essa classe de investimento. O título público é o maior, é o mais seguro investimento que existe hoje aqui no Brasil. CDBs são os títulos de banco, né, são os bancários, certificados de depósito bancário. As LCIs e LCAs, que também são distribuídas pelos bancos, mas têm caráter específico, né? A LCI é uma letra de crédito imobiliário, que financia projetos imobiliários, e a LCA, a letra de crédito do agronegócio, que financia demandas do agronegócio. E, além disso, você tem o crédito privado, tá? Que são os títulos de dívida emitidos por grandes empresas. Então, trazendo aqui para vocês uma visão aqui bem simples do que é isso, quando você investe dinheiro no sistema financeiro, você está emprestando dinheiro para alguém. Né? Do outro lado, tem um tomador que vai dispor dos seus recursos para investir em alguma coisa. Então, quando você investe em título público, você está emprestando dinheiro para o governo federal. Né? Você está emprestando dinheiro para o Tesouro. Quando você investe num CDB, você está emprestando dinheiro para o banco, numa LCI, numa LCA, da mesma forma. E no outro lado, o banco ele toma o teu recurso e aplica em outras fontes, como, por exemplo, um empréstimo. Quando você está indo ao banco, batendo na porta dele para utilizar lá uma linha de crédito pessoal ou de financiamento de veículo, seja lá o que for, é o dinheiro do investidor que está lá na outra ponta que está subsidiando esse crédito que o banco está te dando. Tá? E no sistema financeiro, tudo funciona dessa forma. Quando a gente vai para a renda variável, a gente tem a mesma sistemática. A renda variável,
você aplica em ações, em ETFs, em BDRs, que são ações de empresas estrangeiras aqui no Brasil. Você está, e até em fundos imobiliários, você está financiando as empresas de alguma forma, né? Você está comprando um pedacinho ali, uma fração do capital daquela companhia e financiando o crescimento dela, financiando a necessidade de capital de giro dela, da mesma forma que você financia na renda fixa. A diferença é que na renda fixa você está comprando dívida. Na renda variável você está comprando um pedaço da sociedade daquela empresa. Tá? E aí você tem uma outra classe de investimentos, que são os fundos de investimentos, que misturam e fazem um blend disso tudo. Tá? E os fundos de investimentos, eles vão da renda fixa até fundo de ações. Fundo de renda fixa, dentro dele tem certificados de depósito bancário, tem LCIs, tem LCAs, tem crédito privado, que são os títulos lá das empresas privadas, né, que emitem dívida no mercado, e isso tudo é empacotado dentro de um fundo de renda fixa, que muitas vezes, e aqui, quando eu costumo falar para investidores, né, num ambiente mais descontraído e mais com uma abordagem mais inicial, aqui tem uma grande pegadinha, né? Porque quando você fala de fundo de renda fixa, se traz esse produto como sendo um produto extremamente conservador, e não é bem assim. Você tem fundos de renda fixa realmente extremamente conservadores, e a gente tem fundos de renda fixa que são classificados como renda fixa, só que carregam dentro dele um alto risco, porque eles carregam títulos de crédito privados, CRIs, CRAs, debêntures de empresas privadas que podem trazer, sim, uma volatilidade grande para aquele fundo e até, eventualmente, um prejuízo para aquele fundo. Tá? Quando você vai para a classe ali de fundos de investimento de multimercado, esses fundos são super ecléticos, são fundos que investem em várias classes, como títulos de renda fixa, ações, moedas, commodities, e eles tendem a trazer para o investidor uma diversificação de classes e uma possibilidade de ganho acima dos ganhos da renda fixa. Tá? E os fundos de ações nada mais são do que diversas ações conectadas dentro de um mesmo fundo de investimento e seguem determinadas estratégias. Então, você tem fundos de ações específicos de blue chips, que são empresas de porte muito grande, como Petrobras, Vale, Uzi Minas, etc. Você tem fundos de ações específicos de empresas de alto crescimento, que são chamadas slow cap, então são empresas que são iniciais na bolsa, mas que têm um potencial de crescimento muito grande. Então, dentro dessas classes de fundos aqui, renda fixa, multimercado e ações, você tem diversas estratégias. Tá? E aí, quando você fala de fundos de investimentos, que são condomínios. São fundos que são geridos por gestores e alguns deles são gestores de bancos, outros são gestores independentes, mas que, no fundo, eles funcionam exatamente como um condomínio, né? O gestor ele tem um mandato descrito para que ele siga e persiga aquele mandato, que limita, né, e vai dar ali o norte da onde ele pode ir até onde ele pode chegar. E esse condomínio, ele funciona através de assembleias, através de acompanhamentos. Quem faz os acompanhamentos desses fundos é um administrador contratado que tem a função de fazer auditoria e ver se esses gestores realmente estão caminhando de acordo com o mandato estabelecido para aquele fundo. E a qualquer momento o gestor pode ser destituído como um síndico de um condomínio e esse fundo pode eleger um outro
gestor e até um outro administrador também para que siga um outro caminho, dado que aquele gestor e aquele administrador realmente não estão atuando de acordo com o mandato que foi pré-estabelecido. Tá? E a gente tem uma quarta classe de investimentos aqui que eu trouxe para vocês, que é a Previdência Privada, que a gente tem duas vertentes dela aqui, que é o PGBL e o VGBL, que são fundos que a gente trata aqui como um complemento de renda em algum momento para o investidor. Tá? Geralmente é o complemento de renda e a gente precisa ao se aposentar. E aqui é uma visão sempre muito de longo prazo, são fundos que precisam ter ali um ciclo pelo menos de 10 anos para fazer sentido os incentivos tributários que existem em torno dele. Então, geralmente são fundos de baixo a médio risco, justamente porque são fundos de acumulação de patrimônio, né, para você usufruir lá na frente. Então, aqui, nem que o investidor queira, ele não vai encontrar fundos tão agressivos que coloquem o patrimônio dele aqui em risco, porque a finalidade aqui ela é outra, tá? E você tem aqui também uma última classe aqui de investimentos, são os ativos alternativos, né? Que aí são aqueles extremamente apimentados, né? São investimentos em moedas, em criptomoedas, em commodities, que carregam aí um grau de volatilidade enorme e também um risco muito grande, tá? Então, tentando trazer para vocês aqui de forma bem simplória, né, o que a gente entende aqui como classe de investimentos aqui no Brasil, essa é a matriz aqui que eu acho que todo investidor deveria conhecer e entender um pouquinho, mas no fundo do fundo o exercício aqui é sempre esse, né? Sempre que você está colocando o seu dinheiro no sistema financeiro, do outro lado tem alguém pegando o seu dinheiro e investindo em alguma coisa. Tá? Então, é super importante você entender isso e saber o que tem por trás do investimento que você está fazendo. E muitas vezes vai te pautar ali se isso está de acordo com o teu perfil de investidor ou não. Tá? E aí, trazendo para vocês aqui um pouquinho, né, do que é um perfil de investidor, uma das primeiras coisas que um assessor de investimento faz numa primeira conversa com um cliente prospect é tentar identificar como ele pensa, né, qual é o momento de vida dele e como ele pensa, como ele se comporta diante de todas essas intempéries, né? Então, eu acho que você determinar o perfil, né, se o investidor ele tem uma característica ali mais conservadora, mais moderada ou agressiva, ele vai nortear toda a tua assessoria, né, e toda a forma como você vai ter que pensar os investimentos para esse cliente. Tá? Então, esse é o grande charme da assessoria, essa é a grande, acho que foi a grande disrupção que o mercado trouxe, né, com o advento das grandes corretoras, abrindo, né, abrindo a arquitetura do mundo de investimentos para o investidor pessoa física, que até então não tinha acesso a determinadas classes de investimentos, determinados investimentos. Então, isso veio trazer. A gente conseguiu, né, a partir de 2008, 2010, trazer para o investidor comum, né, que somos nós, diversos produtos que não existiam na prateleira dos bancos, que era onde a gente tinha acesso, justamente porque esses investimentos eles estavam muito canalizados para o investidor de alto padrão, né, para o cara que é um investidor private de um grande banco ou até mesmo os investidores institucionais que são os grandes fundos de pensão. Tá?
Então, trazendo aqui também para vocês, né, uma visão, perdão, uma visão aqui, né, do poder dos juros compostos, né, no mundo de investimentos. O investidor, ele está sempre olhando, né, mês a mês ali, como a carteira dele, os investimentos deles estão se comportando, mas a visão de longo prazo, ela é fundamental para quem quer ter uma consistência e quem quer, de fato, acumular uma riqueza ao longo do tempo e chegar naquela última fase lá, naquela última matriz lá que eu trouxe no primeiro slide, que é a independência financeira. A gente, para adquirir aqui uma independência financeira, a gente precisa pensar no longo prazo. Então, trouxe para vocês aqui de uma maneira bem simplória também, como que a gente olha os juros compostos, né, ao longo do tempo. Então, pô, se a gente aportar aqui, né, R$ 1.000, contando aqui atribuindo aqui uma taxa de juros aqui média de 12%, a rentabilidade de 12% ao ano, que é o CDI médio aí, né, dos nossos últimos tempos, é a Selic média dos nossos últimos tempos, dos últimos anos. Em 5 anos, você acumula 60 mil e com juros de 12% ao ano. Vou só... Opa, peraí. Creio que a internet caiu. Não, não caiu, não. Acho que está todo mundo Tá. conectado aí. Eu minimizei aqui a apresentação, mas, bom, eu vou parar aqui e vou voltar. Pronto, agora foi. Então, em 5 anos, você investindo R$ 1.000 por mês, em 5 anos, você acumula 60 mil, né, de principal. Com os juros estimados aqui em 12% ao ano, você chega a 81.669 ao longo desses 5 anos. Tá? Em 10 anos, você passa a ter 120 mil, né, aportando R$ 1.000 por mês, você passa a ter 120 mil ao final desses 10 anos, um patrimônio acumulado de 230.039. 20 anos, 240, acumulando 989 mil, com juros, sob juros aqui, né, juros compostos nesse período. Em 30 anos, R$ 1.000 por mês, 360 mil, mais com juros compostos aqui, 3.494.000. Tá? Então, é super importante a gente pensar, no mundo de investimentos, a gente pensar no longo prazo. É óbvio que nem sempre na nossa vida as coisas são tão cartesianas assim, a gente consegue caminhar conforme o desejado, mas para o investidor que tem disciplina e tem uma visão de longo prazo, os resultados, obviamente, eles são sempre mais satisfatórios. Tá? Aqui eu trago um pouquinho da visão do mercado de assessoria de investimentos. Né? Esse mercado de assessoria de investimentos independente, ele é um mercado muito recente. Ele basicamente surgiu com o advento da XP, fazendo ali, tentando trazer para o mercado brasileiro um modelo que já existe nos Estados Unidos há muito tempo e é muito mais consolidado do que o nosso ainda, que é o mercado de desintermediação bancária. Tá? A profissão do assessor de investimentos, né, impulsionou a desintermediação e os grandes bancos, e forçou os grandes bancos, né, a reduzirem taxas e buscarem modelos também mais eficientes de atendimento. Né?
trago um pouquinho aqui dos dados do setor, né, com base agora em fevereiro de 2026. Hoje a gente tem 27.607 assessores independentes, tá, com um crescimento de mais de 500% em 10 anos, e aproximadamente 1.426 escritórios de investimentos. Tá? Escritórios de investimentos, assim como é o meu, credenciado a uma corretora, né, e as principais corretoras do mercado, as principais plataformas, a XP Inc. e o BTG Pactual. Tá? Modelo de negócio, arquitetura aberta, a proximidade maior com o cliente, oferta de produtos antes restritos a grandes investidores, né, que eu estava falando ainda há pouco, e uma maior competitividade, beneficiando o investidor. E aí, isso tudo é baseado num conceito de arquitetura aberta. Tá? O que é arquitetura aberta? E aí, quando eu falo que o advento da XP, né, do surgimento aí da XP com esse conceito, ele trouxe para o mercado uma disrupção em termos de atendimento, de oferta de produtos. Até então, você tinha o Banco Itaú vendendo só os produtos do Banco Itaú, o Banco Bradesco vendendo só os produtos do Banco Bradesco e por aí ia. A XP ela conseguiu, numa mesma plataforma, reunir títulos e certificados de praticamente todo o mercado. Então, a XP ela trouxe esse conceito aqui para o Brasil, que é um conceito de uma grande empresa americana, chamada Charles Schwab, que trouxe essas plataformas plugando soluções de praticamente todo o mercado em um único marketplace. Então, você hoje abre a plataforma da XP, assim como você abre a plataforma do BTG Pactual, você vai encontrar lá um CDB do Banco Itaú, vai encontrar uma LCI do Banco Votorantim, você vai encontrar uma debênture da Petrobras, vai encontrar um CRI da Cirela, você vai encontrar investimentos de todo o mercado financeiro concentrado em uma única plataforma. Isso se chama arquitetura aberta. Isso proporciona diversificação, porque você tem acesso a milhares de fundos de investimentos, a milhares de títulos de renda fixa, a diversos fundos de previdência num mesmo ambiente. Você gera competitividade, porque antes as gestoras independentes, né, gestoras que não eram gestoras de banco, elas ficavam restritas, como eu estava falando anteriormente, aos investidores de muito alto padrão, ou então aos fundos de pensão, que são investidores institucionais. Elas não tinham produtos ofertados para investidores pessoa física, que nem nós, ou investidores pessoas jurídicas de médio, grande porte, mas que não eram institucionais. E trouxe também para o mercado uma transparência muito grande, porque você hoje, numa mesma plataforma, você consegue comparar investimentos e taxas e performances de diversas classes de investimentos e diversas emissoras e diversas assets, diversos protagonistas do mercado financeiro. Tá? Isso proporcionou às corretoras, essas plataformas, a trazer o que há de melhor em cada casa para o investidor pessoa física. Tá? E aí, falando um pouquinho da gente aqui, né, quem é a Dessero Capital e como é que a gente atua? Nós somos uma assessoria de investimentos credenciada à XP Inc. A gente tem uma história com a XP Inc. já de 6 anos. Iniciamos a nossa operação aqui em 2020, logo depois que a XP abriu o capital lá na Bolsa de Nova York. Nosso escritório hoje possui 538 clientes, entre pessoas físicas e jurídicas, com aproximadamente 720 milhões sob gestão. A nossa equipe é formada por profissionais com uma grande experiência no mercado financeiro,
o nosso modo aqui de trabalhar, né, a nossa forma de trabalhar, entender o momento e perfil de cada cliente e sugerir as melhores opções de investimento, sempre alinhados às expectativas de retorno, liquidez e segurança, e foi o que eu falei para vocês aqui um pouco antes, que é o perfil do investidor. Tá? Esse é o nosso norte e sempre que um assessor, por algum momento, força a barra e quer fugir dessa direção, ele acaba trazendo problemas para o investidor, trazendo problemas para ele e para o próprio escritório, tá? Ao qual ele é afiliado. Então, nosso modelo de atendimento aqui também é um modelo de atendimento personalizado, que não tem receita de bolo, a gente entender, né, o perfil de cada cliente e trazer para ele algo aqui totalmente adequado e alinhado, como eu falei, às expectativas que ele tem, e com base sempre em princípios éticos sólidos e negociáveis, né? A gente aqui traz o que é para o cliente, o que é melhor para ele, independente do que isso daí vai gerar de comissão para o assessor e de benefícios aqui para a nossa operação. Em primeiro lugar, o cliente, em segundo lugar, o cliente, em terceiro lugar, o cliente. Não realizamos nenhuma transação de aplicação ou resgate sem que o cliente confira e aprove a transação via o app dele ou o portal da XP. Tá? Em toda corretora funciona assim. Tá? A conta investimento ela é uma conta limitada, ela só pode receber e transferir recursos para o próprio titular. Então, digamos que o Cândido abra uma conta na XP e a gente monte uma carteira para ele. Esse dinheiro que a gente vai receber na conta de investimento da XP vai ter que vir obrigatoriamente de um banco que o Cândido tem a conta. Bradesco, Banco do Brasil, Itaú. E no momento do resgate, no momento da transferência dos recursos, ele vai ter sempre que transferir esse recurso para uma conta dele no outro banco. Isso traz uma grande segurança aqui, né, na movimentação dessa conta, porque através dela você não vai ter recurso saindo para outro CPF que não seja, ou CNPJ que não seja do próprio cliente. Tá? E o fato é que o modus operandi aqui de aplicação e resgate também traz uma tranquilidade muito grande para o cliente. Aqui a gente não faz nada à revelia do cliente ou sem que o cliente confira e autorize. Tá? Então, todas as aplicações são, primeiro, amplamente discutidas, né, e consensuadas com os nossos clientes. Depois, quando a gente imputa essa aplicação aqui no sistema da corretora, ela vai obrigatoriamente para vocês, para que ela seja conferida, e aí, só depois de aprovada, ela realmente está nos livros aqui da corretora. Tá? Falando um pouquinho aqui da XP Inc., para quem não conhece, é a maior corretora independente da América Latina. Hoje a gente tem aqui 2,8 trilhões sob gestão, né, aqui no Brasil e no exterior. São aproximadamente 5,7 milhões de clientes e uma rede de mais de 20 mil assessores de investimentos. A empresa é listada na Nasdaq, na Bolsa de Nova York, desde 2009. O Banco XP S.A. possui um rating AAA pela Fitch, o melhor rating do mercado bancário brasileiro. O XP hoje tem uma presença mundial, né, sede no Brasil, mas tem escritórios em Miami, Nova York, Londres, Genebra, Hong Kong, e atua e traz soluções e análises baseadas no mercado mundial. E é controladora de outras corretoras, como a Rico, como a Clear, e também do site Notícias Infomoney. Tá? Aqui é uma finalização aqui do que eu falei aqui para vocês, né? Planeje hoje para conquistar seus sonhos amanhã. Né? O melhor momento para começar a investir foi ontem, e o segundo melhor momento é agora. Então,
Eu acho que a inércia aqui no mundo dos investimentos é talvez o maior vilão, né? A pessoa, muitas vezes, não começa a investir porque não, naquele momento ali não está dispondo de uma quantia tão significativa, mas o pouco que ela começa a investir ali, né, e com tempo ali, com pouco tempo, como ela vê o recurso dela se desdobrando ali, isso vai mantendo, vai dando uma disciplina para que ela comece a pensar sempre na reserva, né? Então, a inércia de começar a investir, talvez ela seja aqui o maior obstáculo a se vencer para que a gente se torne aí um investidor quanto mais, independente de valores, independente de montante. Eu acho que todo mundo precisa pensar em investimento como um acúmulo de renda para, em algum momento, você poder usufruir dele de alguma forma, né? Seja lá qual for, mas num país em que você tem taxas de juros altíssimas, você poder, né, rentabilizar o seu dinheiro, hoje em dia, 14,75 ao ano, você consegue extrair de uma aplicação extremamente conservadora. Isso é algo ali em torno de 1,10%, 1,15% ao mês. Poxa, isso é uma taxa de juros que não é vista em economia nenhuma, mundo afora. Então, se você tem condição de investir, acho que a gente aqui no Brasil tem bastante diversidade de produtos, tem um ambiente financeiro, né, com altas taxas de juros que te propicia aqui, no médio e longo prazo, um acúmulo de patrimônio bastante interessante. Você tem excelentes gestores no Brasil para te pautar aqui, né, a tua estrada aqui, né, de investimentos. Então, acho que tentei trazer para vocês aqui numa visão aqui bem simplória o que é o mundo de investimentos, falar um pouquinho do que a gente faz, como é que é o nosso modo de pensar aqui, de agir com os nossos clientes. E aqui já também passando um pouquinho para vocês aqui do que a gente faz mais, né, além de investimentos. A gente também atua aqui na gestão de caixa de grandes companhias, né, fazendo aqueles investimentos ali mais nervosos ali de sobra de caixa diária, que se chama gestão do caixa de uma companhia. A gente também tem uma atuação em seguros, a gente tem uma corretora de seguros, trabalhamos aí com praticamente todas as seguradoras, aqui nas modalidades de seguro de vida, plano de saúde e previdência. Também temos uma área de assessoria financeira, né, de consultoria para empresas que estejam buscando recursos no mercado financeiro, estejam com alguma necessidade de caixa, seja para investimento ou para uma necessidade de capital de giro. A gente assessora essas empresas indo ao mercado e trazendo alternativas de operações de crédito para essas companhias. E, por fim, atuamos também com câmbio e derivativos, né? Derivativos é a proteção de moeda, mas aqui falando de câmbio, a gente aqui uma arquitetura aberta também. A gente tem uma plataforma que a gente conecta vários bancos, como Banco XP, Banco Votorantim, Banco BS2, Urinvest, C6 Bank, e a gente faz toda a ponta ali de liquidação de câmbio, tanto de entrada quanto de saída, aqui falando mais de empresas de médio e grande porte, e também pessoa física em algumas situações específicas, mas essa área aqui da nossa operação é mais voltada para empresas, né? E aqui, por último, o nosso currículo. Depois eu deixo
direciono essa apresentação aqui para a Patrícia, para o Cândido, ela divide com vocês. E aqui, por último, isso aqui são os contatos aqui da nossa empresa. A gente fica aqui na Barra da Tijuca, no Le Monde. Aqui os nossos contatos, aqui no final está o nosso endereço, desculpa, nosso telefone e o nosso website. Pessoal, acho que em cima da hora, né, e tentando trazer para vocês aqui uma visão simples aqui do mundo de investimentos. Eu acho que é isso. A gente aqui, acho que o principal, né, para uma assessoria de investimentos é você entender exatamente as pretensões, né, como pensa o cliente, e trazer alternativas alinhadas a essas expectativas. Por muitas vezes eu trabalhei em banco durante muitos anos, e eu cansava de ver, né, o cliente sentar na frente do gerente e o gerente ter que vender o produto que está na vez, né, o produto que está ali, o banco está querendo incentivar aquele mês. Então, pô, às vezes chegava uma pessoa de idade, 60 anos, 65 anos, e o camarada estava querendo vender uma previdência privada para essa pessoa, ou, pô, querendo vender, montar uma carteira de ações para um cara que é extremamente conservador. E no final o resultado é sempre ruim, né? Porque isso traz uma frustração muito grande para o cliente, porque ele não entende o risco que ele tá tomando. O resultado ele não sai contente, e a gente acaba não também, como profissional, não tendo a satisfação de orientar e assessorar um cliente da maneira correta. E a intenção da arquitetura aberta, né, e da assessoria de investimentos como um todo é tentar sempre trazer as melhores alternativas, atendendo a expectativa de cada um dos clientes. Tá? Esse é o norte. Como eu falei, não tem receita de bolo. A gente entender aqui como pensa, né, o nosso cliente, momento de vida, e montar a carteira aqui a quatro mãos. A gente cansa de, numa primeira conversa, trazer aqui uma visão geral. Numa segunda conversa, a gente traz um esboço de carteira, a gente discute, alinha um ajuste ou outro, parte para uma terceira conversa já com uma versão mais ajustada e mais próxima ali, mais alinhada ali ainda à expectativa do cliente. E no final das contas a gente está fazendo exatamente o que a gente se sente confortável, e do lado de lá o cliente se sente confortável. Então é isso, enfim, tentando aqui trazer para vocês aqui. Eu também não sei, né, qual é o grau de entendimento de cada um de vocês aqui do mundo de investimentos, mas de maneira bem simples é isso. Se alguém quiser complicar e trazer aqui uma complexidade além disso aqui que a gente conversou, realmente acho que não tá trazendo aqui a visão correta. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser esclarecer Obrigada, algum ponto. Carlos.